Boa noite, igreja. Me ausentei no último final de semana. Fui intimado a ir lá atrás falar com as crianças. E olha, eu confesso, eles me deixaram assim mais preocupados do que vocês aqui, viu? Que turminha. Foi difícil. Fiquei desde quinta-feira ansioso para falar para as crianças. Que tarefa difícil. Olha, foi um grande desafio. Mas foi muito bom o contato com eles lá. E soube também que vocês foram muito bem ministrados aqui também pelo presbítero Isaías. Fiquei sabendo que a palavra foi bênção. Então foi uma oportunidade boa. Obrigado, presbítero Isaías, pela participação, oportunidade. E que bom que Deus fala com a gente de diversas maneiras, através de várias pessoas, não é? Meus irmãos, hoje eu pretendo começar, junto com vocês, uma nova série de mensagens, chamada Vida em Cristo. Eu até produzi uma arte, mas esqueci de trazer a arte para colocar aqui. Mas eu queria chamar você para pensar junto comigo sobre a vida em Cristo. O que é viver em Cristo? Que impacto que Jesus traz na nossa vida? Que diferença faz a gente entregar a nossa vida para Jesus? Há muito que ser falado sobre isso. Mas eu queria trazer para nós, nessa série de mensagens, aquilo que Deus tem mostrado para mim que é mais importante, é mais relevante, e que nós estamos precisando renovar, reacender no nosso coração a respeito da vida em Cristo. E hoje eu já queria começar a trabalhar isso com vocês a partir do Evangelho de João, capítulo 15. Então abra sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos reler esse capítulo, relembrar o que Jesus nos ensina nele e trazer para a nossa vida o que nós precisamos saber a respeito de Jesus, a respeito do seu ensinamento, para aprimorarmos a nossa vida em Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, leia a partir do verso 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Lembramos todo o capítulo 15 do Evangelho de João, texto conhecido, texto da videira. Jesus usa um exemplo muito rico para falar a respeito da nossa vida em Cristo, a nossa vida nele. E eu queria destacar duas verdades aqui desse texto. Dá para a gente tirar mais também, mas hoje eu queria destacar duas verdades. A primeira verdade é que nós que estamos em Cristo precisamos dar frutos. Precisamos frutificar. Jesus deixa isso muito claro, mas muito claro. Nós precisamos dar frutos. O que é dar frutos? Para a Bíblia, dar frutos tem pelo menos dois significados. Um mais específico e um outro um pouco mais abrangente. O específico é a evangelização. Eu e você somos discípulos de Jesus, somos incumbidos de levar a palavra de Deus para outras pessoas que não conhecem Jesus. Quando essas pessoas ouvem a palavra, aceitam a palavra, creem em Jesus, nasceu mais um discípulo. Nós frutificamos. Esse é um sentido de frutificar que nós encontramos na Bíblia. Mas eu acredito que aqui em João 15 o sentido é o mais abrangente, que inclui também a evangelização, mas inclui tudo. Dar frutos, aqui, meus irmãos, é fazer a coisa certa. Fazer a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, fazemos a coisa certa. Quando fazemos a coisa certa, glorificamos a Deus. Como disse o texto aqui, Jesus falou que quando nós damos frutos, nós glorificamos o Pai. Então, se nós agimos no dia a dia, por exemplo, com justiça, nós estamos frutificando, fazendo a coisa certa, fazendo a vontade de Deus. Se no dia a dia os nossos atos, as nossas escolhas promovem a paz, nós estamos frutificando, fazendo a coisa certa. Então eu acredito que João 15 trabalha mais essa ideia mais abrangente de dar frutos, como fazer a coisa certa. Agora, fala a verdade. É tão difícil a gente fazer a coisa certa? Tem hora que a gente erra. E a gente tem dificuldade de reconhecer o erro. Contam as más línguas que um ex-prefeito do Campestre, certa vez, tinha que pagar uma conta de 60 mil reais. E ele pediu para a secretária fazer o cheque. E a secretária perguntou para ele, 60 é com 2 S ou com C cedilha?
E ele parou e pensou, falou, faz 2 de 30. Olha só como é que a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso erro, de reconhecer que a gente tem limitação, né? Faz 2 de 30, né? Não sei se é com 2 S, se é com C cedilha. Mas eu queria falar uma coisa para você, queria que você prestasse bastante atenção nisso agora. É possível, meus irmãos, nós fazermos a coisa errada com a motivação certa. Você sabia disso? Que é possível eu e você fazermos isso? Fazermos a coisa errada com a motivação certa. Por exemplo, uma vez alguém disse assim para mim, pastor, mesmo se os meus filhos estiverem errados, eu estou com eles, eu defendo eles. Isso é fazer a coisa errada com a motivação certa. Qual que é a motivação? A motivação é proteger os filhos, é defender os filhos. Isso não é uma coisa boa? É. Mas se eles estão errados, não é legal. Você está agindo errado. Você está defendendo os filhos por uma causa errada. Você está fazendo a coisa errada, mas com a motivação certa. Você sabia que o contrário é verdade? E é mais comum ainda a gente fazer a coisa certa com a motivação errada? É mais comum. Esse é o mais comum de todos. Por exemplo, Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Por exemplo, quando nós queremos dar esmola para aparecer. Dar esmola é uma coisa muito boa. É fazer a coisa certa. A gente ajudar quando a gente pode. A gente acudir o necessitado na sua necessidade. Mas fazer isso para aparecer é a motivação errada. Então, olha só, é possível a gente fazer a coisa certa com a motivação errada. A coisa errada com a motivação certa. Mas a coisa certa com a motivação errada também. E é problema. Jesus fala a mesma coisa a respeito da oração. O que ele fala? Não sejam como os hipócritas que oram para aparecer. Orar é uma coisa muito boa. A gente faz a coisa certa quando a gente ora. Mas se a gente ora para aparecer, para levar tapinha nas costas, é a motivação errada. Não é bom. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente dá o dízimo por obrigação. Aquele peso nas costas. A gente dá assim, quase pegando de volta. A gente está fazendo uma coisa boa, certa, dando o dízimo. Mas a motivação não está boa. Agora, quando a gente pisa na jaca mesmo assim, com gosto, é quando a gente faz a coisa errada, com a motivação, aí a gente pisou na jaca mesmo, né? Quer ver um exemplo? Está chegando o dia da gente declarar o imposto de renda. Hein? Quem sonega imposto de renda, meus irmãos, está fazendo a coisa errada com a motivação errada. Qual que é a motivação de sonegar o imposto de renda? Pagar menos, né? Ou talvez não pagar imposto. É a motivação. E qual que é a coisa errada? Burlar a lei, burlar o sistema, enganar a Receita Federal. É a coisa errada. É fazer a coisa errada com a motivação errada. É possível também. O adultério no casamento é fazer a coisa errada com a motivação errada. E eu posso citar vários exemplos, outros exemplos, de fazer a coisa errada com a motivação errada. Meus irmãos, Jesus quer que a gente faça a coisa certa com a motivação certa. Isso frutifica. Isso glorifica a Deus. Isso engrandece o nome de Deus. Isso
dá frutos para a eternidade. E são coisas tão sutis, meus irmãos, tão sutis, que nos levam ao engano, nos levam a fazer a coisa errada, mas com a motivação certa, e a gente acha que está tudo bem. Ou fazer a coisa certa com a motivação errada, e a gente continua empurrando com a barriga. E no pior dos casos, a gente faz a coisa errada com a motivação errada e tenta sustentar isso como uma verdade. Jesus quer que eu e você, a gente faça a coisa certa, com a motivação certa. Como é que a gente identifica isso? Pois Jesus fala, se vocês não estiverem inseridos em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, vivendo comigo, vivendo em mim, vocês não vão frutificar. Vocês podem até fazer a coisa certa, com a motivação errada. Pode até ter uma motivação boa, mas vai estar fazendo errado. Meus irmãos, não tem como nós frutificarmos para a eternidade sem Jesus, sem estarmos ligados a Ele. Isso é vida em Cristo. Jesus diz lá no versículo 4, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E no versículo 5, Jesus vai mais além. Finalzinho do versículo 5, ele diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, vocês não conseguem fazer nada para a glória do Pai, sem mim, se não estão em mim. A vida, a verdade, o caminho brotam de mim. Estejam ligados em mim. E Jesus usa esse exemplo maravilhoso da videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ligados nele, frutificamos. Sem ele, não damos frutos. Olha que verdade que a palavra de Deus está nos trazendo, meus irmãos. Que verdade. Só em Jesus nós conseguimos agir assim, sempre. Fazendo a coisa certa, com a motivação certa. Pergunta: como têm sido as nossas escolhas? A motivação está certa? O que estamos fazendo está certo também? Ou tem algo aí que a gente precisa acertar? A vida em Cristo, meus irmãos, nos chama a frutificar, a fazer a coisa certa, com a motivação certa. Essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês, que eu vejo aqui em João 15. Nós precisamos dar frutos, fazer a coisa certa, com a motivação certa. Sem Jesus, não conseguimos. Não há êxito. Precisamos de Jesus, precisamos ligar a nossa vida a Jesus, manter a nossa vida ligada em Jesus. E é claro que isso custa, é diário, é constante, não pode ser a conta-gotas, não, tem que ser com intensidade, com profundidade, a nossa vida em Cristo, para a gente caminhar fazendo a coisa certa, com a motivação certa. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês está ali no versículo 18. Dá uma olhadinha aí comigo. Vamos voltar ao texto. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E Jesus está revelando aqui uma verdade, meus irmãos. Se nós estamos ligados nele, se nós estamos batalhando para frutificar em nome dele,
para fazer a coisa certa, com a motivação certa, num mundo que age errado, com as motivações erradas, nós vamos cultivar inimigos. Nós vamos arranjar alguns problemas por labutar com Jesus em favor da coisa certa, com a motivação certa. Talvez a gente cultive ódio, talvez a gente seja difamado, talvez a gente seja esculachado, talvez a gente seja alvo de vexame, talvez falem mal da gente por fazer a coisa certa com a motivação certa. Você tem consciência disso? Desse risco que nós corremos? Numa sociedade que chama a gente a agir com a motivação errada, a fazer a coisa errada, sem pensar na consequência, talvez até fazer a coisa certa, mas com a motivação errada, ou fazer a coisa errada com a motivação certa, mas sabendo que em Jesus a gente não pode agir assim, temos que correr desses atalhos, desses desvios. Viver com Jesus, fazendo a coisa certa com a motivação certa, nós vamos afrontar a nossa sociedade, o mundo. Não, mas peraí, você não vai sonegar imposto? Mas é complicado, né? Pagar para o governo isso tudo, né? Não, vamos aí, vamos junto, me ajuda aí, pega umas notas aqui, ó. É muito fácil, meus irmãos, fazer a coisa errada, não é? É muito fácil fazer a coisa errada. É muito fácil encontrar uma motivação errada. É muito fácil. Parece que está chamando a gente. Mas quando nós entendemos para que Jesus nos chama, que vida é essa que nós temos nele, somos chamados a fazer a coisa certa, com a motivação certa. Custe o que custar. Falem o que falar. Pensem o que pensar. E Jesus está deixando isso muito claro aqui. O mundo me odeia, vai odiar vocês também. O mundo me rejeitou, vai rejeitar vocês também. Mas firmem no meu amor, amem uns aos outros, esperem a presença do Espírito Santo, é a promessa que ele faz no final. Apesar do ódio do mundo, o Espírito Santo vai vir, vai capacitar vocês e vocês vão testemunhar de mim. Hoje nós já temos o Espírito Santo, já temos essa promessa cumprida, recebemos no nosso coração o Espírito Santo. Temos condição de fazer a coisa certa com a motivação certa, mesmo sabendo que há riscos, que podemos ser mal falados por alguém por caminhar o caminho de Jesus. Mas se escolhemos a vida em Cristo, para isso que estamos aqui, para glorificar a Deus e não para agradar homens e mulheres. A pergunta é: estamos dispostos, meus irmãos, a sustentar essa vida em Cristo diante de uma sociedade que nos chama assim escancaradamente em direção ao pecado? Em direção ao engano? É essa pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Saiba que se você optar por Jesus e por fazer a coisa certa, você vai ser odiado. Mas eu digo para você que você não está mais no mundo. Não sois do mundo, Jesus diz. Não sois do mundo, ele quer dizer, não sois desse mundo pecaminoso, dominado pelo mal, pela artimanha do inimigo, levados por qualquer vento de doutrina. Não, agora vocês têm caminho, agora vocês têm verdade, agora vocês têm vida. Ele tinha acabado de dizer isso no capítulo anterior, João 14, 6. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ainda no capítulo 14, no versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vão me obedecer. Não vão reclamar, vão fazer, vão cumprir, vão seguir. O mundo pode nos rodear, meus irmãos, por optarmos por Jesus, por uma vida em Cristo, por fazer a coisa certa, com a motivação certa. Você já foi difamado? Mal falado? Apontaram o dedo para você quando você fez a coisa certa com a motivação certa? Você já experimentou isso? Essa foi uma das sensações que os irmãos das 7 igrejas do Apocalipse estavam sofrendo. Pessoas mal faladas, pessoas difamadas por seguirem a Jesus. Vocês sabiam que o comércio se recusava a vender quando sabia que uma pessoa era cristã? Na época das 7 igrejas do Apocalipse? Faltava para eles comida, meus irmãos. Eles passavam fome, porque eram discípulos e discípulas de Jesus. Corriam risco de vida. A sociedade os rejeitava. E qual foi a palavra de Jesus lá no Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim. Aí sempre vinha uma promessa: dar-te-ei a coroa da vida, dar-te-ei uma pedrinha, e nela escrita um nome. Lembram das promessas das 7 igrejas? Pois é Jesus falando para nós. Não desistam de fazer a coisa certa, com a motivação certa. Continuem, perseverem. Pois é o convite que Jesus nos faz aqui, meus irmãos. Ele é a videira, nós os ramos. A vida que nós precisamos vem dele. Todo o fluxo de vida vem dele. A direção, o caminho, o que fazer vem dele. E nós precisamos dar frutos, precisamos manifestar a glória de Deus, a vontade de Deus, fazer a coisa certa com a motivação certa. Mesmo que o mundo nos odeie. Mesmo que pessoas não entendam. Mas por que ele não sonega imposto? É tão mais fácil. Paga menos. Sobra mais dinheiro. E isso eu falo, meus irmãos, porque é possível a gente entrar nessas artimanhas em qualquer área. No comércio, na área do direito, da advocacia, no funcionalismo público. A gente é tentado de diversas formas a fazer a coisa errada. Seja com a motivação certa ou não. Ou a fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Nós somos convidados todos os dias. E nós precisamos resistir. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para encerrar é: você está em Jesus? Você é um ramo da videira? Se é, glória a Deus. Se não é, o convite é: ligue-se a Jesus. Firme a sua vida nele. Vida em Cristo. Sem Jesus, nós não temos vida, não temos caminho, não temos direção, não temos verdade, não sabemos o que fazer, nem para onde vamos. A esperança que nós temos, que o Evangelho nos traz, é que Jesus é essa videira firme, essa vida constante, essa verdade forte. Nós vivemos num mundo hoje que todo mundo sabe tudo, todo mundo tem certeza de tudo, todo mundo tem solução para tudo, né? A gente já não sabe mais quem que a gente ouve. Todo mundo sabe qual que é a melhor política, todo mundo sabe qual que é a melhor ideologia, a melhor maneira de criar os filhos, o jeito de resolver a guerra na Ucrânia, todo mundo sabe, né? Todo mundo já sabe, mas não acontece, né? Por quê? Porque é tanta certeza, é uma confusão de certezas, de coisas certas, que na verdade para mim é um monte de dúvida, é um monte de incerteza.
Por que nós vamos caminhar na incerteza se nós já temos a certeza, a convicção que Jesus nos trouxe do caminho, da verdade, da vida? Nós temos. Então precisamos caminhar ligados a Ele. Você está em Jesus? Se está, permaneça. Você tem feito a coisa certa, com a motivação certa. Se em algum momento, se algum dia dessa próxima semana, você for rejeitado pelo mundo, por causa do nome de Cristo, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? Se você lá no seu trabalho optar por fazer a coisa certa, com a motivação certa, e alguém achar ruim, alguém debochar, alguém te achar fraco, qual vai ser a sua reação? Você lá na escola, jovem, adolescente, se você optar por fazer a coisa certa, com a motivação certa, falarem mal de você, qual vai ser a sua reação? Eu quero encerrar, meus irmãos, essa reflexão orando com vocês. Quero chamar a equipe de louvor já para vir aqui à frente. E convidar você para fechar os seus olhos e nós fazermos uma autoavaliação, fazermos uma autorreflexão, pensarmos na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus. Eu tenho descoberto, meus irmãos, que muitos cristãos vivem na superficialidade. Com Deus, com Jesus, na vida com Cristo. E nós precisamos sair do superficial. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos nos aprofundar. Feche os teus olhos. Como é que está a tua vida com Jesus? A tua vida em Cristo? Como é que tem sido? Você está ligado a Ele? Você está ligada a Ele, minha irmã? É dele que vem a vida? É dele que vem a verdade, o caminho que você tem seguido? Você tem feito a coisa certa? Ou alguém tem convencido você de fazer a coisa errada, mesmo que seja com a motivação certa? Nós não somos mais do mundo, meu irmão, minha irmã. Somos de Cristo. Precisamos renovar a nossa vida em Cristo. Pai, nós damos graças, Deus, porque o Senhor não nos abandona, Deus. Num mundo tão difícil de viver, de fazer escolhas, o Senhor não nos deixa sós. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, quer nos mostrar o caminho, Pai. E o Senhor nos chama para uma vida em Cristo, para nos entregarmos ao Teu Filho, confiarmos a nossa vida, o presente da nossa vida, o futuro da nossa vida, da nossa família, nas Tuas mãos, Pai. E nós reconhecemos que não há lugar melhor para a nossa vida estar do que em Cristo. Não há lugar melhor para a nossa família estar do que em Cristo Jesus. Queremos estar ligados a Jesus, desfrutando da vida que vem dele, Senhor. Orienta-nos, Pai, para fazermos a coisa certa, com a motivação certa, sempre, para glorificarmos o Teu nome, para manifestarmos o Teu reino, a Tua vontade, nesse mundo que precisa ver a Tua luz brilhar, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor Deus. Molda-nos, transforma-nos, Senhor Deus. Toma-nos como vaso nas Tuas mãos. E se alguma coisa precisa ser refeita, refaça. Se há alguma coisa que precisa ser remodelada, Senhor Deus, faça isso, Pai. Mude as nossas vidas, transforme-nos, Senhor Deus, para sermos como o Senhor quer. Sim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos